Bom, hoje nosso convidado aqui no Primeira Análise é Wagner Bessa, da Fundação SEAD. Wagner, muito obrigado por ter vindo. Wagner é gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD. É a segunda vez que ele participa aqui dessa conversa do Primeira Análise. Bom, Wagner, o boletim que nós vamos tratar é o boletim de número 17, que tem o título, vamos exibir aqui na nossa tela, é Emprego e Investimento na cidade de São Paulo, o papel do Centro Corporativo Metropolitano. Nesse trabalho que vocês fizeram, vocês destacaram algumas características desse centro metropolitano, né? Mostrando, por exemplo, que concentra 66,1% dos trabalhadores que recebem mais de 20 salários mínimos no município, né? Com destaque para o distrito do Itaim Bibi, e mostrando também, dando destaque ao crescimento de emprego que teve entre 2000 e 2012. Eu queria que você começasse dizendo um pouco para a gente por que tratar desse assunto especificamente agora. Olha, se a gente fosse contextualizar um pouco São Paulo, na economia brasileira, São Paulo tem um peso maior que o estado do Rio de Janeiro. Mas existe uma grande lacuna nos estudos regionais, porque a gente conhece melhor a economia do Rio de Janeiro, ou mesmo a economia do interior de São Paulo, do que a economia da cidade de São Paulo. Então, o estudo foi feito para tentar cobrir essa lacuna, que é conhecer como é que é a dinâmica da maior aglomeração produtiva, provavelmente da América Latina, né? Então, esse estudo foi feito tentando olhar, qual é o núcleo pulsante da economia da cidade de São Paulo? É o seu centro corporativo, que a gente fala que é um núcleo corporativo metropolitano, porque ele está interrelacionado à economia da região metropolitana de São Paulo numa primeira área de vizinhança. Tá. A gente tem, só para a gente saber de que parte da cidade nós estamos falando, eu vou pular rapidamente para um gráfico mais adiante, só para a gente ver um mapinha aqui da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Aqui, então, esse é o nosso mapa. E a gente vê que, na verdade, essa área que você está se referindo é essa que tem essa fronteira em vermelho aqui, né? Que é esse centro expandido aqui, não é centro expandido, podemos dizer, que é essa região central do município de São Paulo, que compreende aí, que vai da zona central da cidade mesmo até, no máximo, ali Belém, Moca, na zona leste. Na zona sul tem esse limite Itaim Bibi, Saúde, né? Cursino. Exatamente. E na zona oeste a gente tem Alto de Pinheiros, Vila Leopoldina, para mostrar esse limite do que a gente está falando, né? Os dados que vocês utilizaram para fazer essas pesquisas, quais foram? Olha, para olhar o emprego formal, a gente olhou os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, que foram regionalizadas no município de São Paulo pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura. Isso para ver os empregos formais. Para olhar os investimentos, a gente fez uso dos dados da Fundação SEAD, de uma pesquisa de investimentos anunciados. A Fundação SEAD tem essa pesquisa desde 1999 e o trabalho que a gente teve, que foi nesse sentido relativamente inédito, foi regionalizar essa informação dentro do município de São Paulo. A gente nunca tinha feito isso e foi uma primeira tentativa. Bom, logo na introdução do trabalho, vocês colocam, vou até deixar um pouco destacado aqui para o nosso público ver. A gente vê, embora seja considerada a maior aglomeração do país, um município de alta representatividade na rede mundial de cidades, né? A economia da capital paulista, especialmente em seus aspectos intra-urbanos, é ainda um tema ainda a ser mais investigado, segundo essa análise que vocês fazem, né? Sobretudo no que diz respeito ao conhecimento da sua geografia econômica. O que vocês quis dizer com isso, Wagner? É porque a gente, por conta de São Paulo não ter sido estudado ao longo dos últimos anos do ponto de vista da distribuição da geografia do emprego ou das empresas, a gente tem uma lacuna nessa área. Então, se você me perguntar qual é a taxa de crescimento das regiões metropolitanas no estado de São Paulo ou de regiões como Barretos, Presidente Prudente, a gente tem informações sobre isso. Mas a gente não tem informações sobre o crescimento da cidade de São Paulo do ponto de vista da sua geografia interna. Isso é uma lacuna que a gente está tentando, numa primeira aproximação, tentar, pelo menos, explorar inicialmente, né? Quais foram as principais características que vocês conseguiram analisar em relação ao... Olha, a primeira característica muito importante se você olhar a economia do município em 10 anos, você teve um processo de crescimento bastante significativo do emprego.
né? E você, ao ter esse crescimento do emprego, você não teve desconcentração da atividade produtiva. Os dados de emprego, na verdade, formal, é uma proxy para você entender onde estão as empresas. É um uso possível dos dados. E quando você olha a taxa de desemprego, você vê que ela cai de 18% para 10%. Ou seja, as pessoas conseguiram se inserir na economia no município de São Paulo sem que houvesse desconcentração da atividade produtiva. Esse é um dado novo. O que leva a gente a discutir um pouco a ideia de centro e periferia na cidade de São Paulo. Me parece que a geografia da cidade de São Paulo é um núcleo corporativo, com alta densidade econômica, que é articulado com os vários, através de uma infraestrutura, com as várias áreas da cidade, né? Que pode beneficiar, inclusive, pessoas que não estão inseridas nela do ponto de vista da moradia. Eu acho que essa é uma característica importante. A outra questão importante é que que os dados mostraram, São Paulo sofreu um processo de restauração produtiva, tá certo? Ou seja, a indústria vem perdendo participação e o setor de serviços vem aumentando. Quando a gente olhava os dados pelo ponto de vista do emprego, a gente pensava assim, bom, isso acontece por conta da terceirização, ou seja, o indivíduo continua trabalhando na indústria, mas hoje ele está numa empresa de serviços, tá prestando serviço, por exemplo, de transporte, alimentação, vigilância. E essa foi a hipótese inicial. A hipótese inicial. Mas quando você olha os dados de valor agregado, você vê que a participação da indústria, do ponto de vista da riqueza do município, vem diminuindo constantemente. Ou seja, São Paulo vem perdendo musculatura na área industrial e vem ganhando no setor de serviços. Isso necessariamente é ruim? Na verdade, isso é ruim quando você substitui bons salários da indústria por salários mais baixos no setor de serviços, né? Uma pesquisa recente da prefeitura também apontou uma maior concentração de renda no município de São Paulo. Os ricos passaram a ter uma maior fatia da riqueza gerada no município, porque você tem no setor de serviços gente que ganha muito bem e gente que ganha muito mal. Na indústria, o salário médio ele está numa faixa mais um pouco maior. Então, desse ponto de vista, é um fator, sim, negativo. Agora, falando industrialmente, São Paulo fica menos industrial ou essas indústrias estão migrando para o interior, por exemplo? Isso é possível afirmar? São Paulo está ficando menos industrial, sim. Ainda se você olhar os dados de produção industrial, a maior aglomeração industrial do país, né? Mas vem perdendo participação. Ela era em torno de 25% na década de 60 e hoje ela é 8%. Né? E o setor de serviços representa a maior parte da riqueza gerada na cidade. Vamos dar uma olhada nisso que você está falando. Nesse gráfico que vocês fizeram, que é o gráfico 1, ele mostra essa diferença aí dessa queda da participação industrial, nessa participação no valor agregado. Então, no valor adicionado por setores de serviços selecionados. Então, mostra que a indústria de transformação caindo de 16,4% para 12,9%. E aqui os serviços, né, serviços prestados a empresas subindo de 41 para 42, os serviços subindo em todos os quesitos, né, serviços distributivos, serviços pessoais, só aqui em serviços sociais que praticamente houve uma estabilidade, né? Mas mostra isso um pouco que você está querendo dizer, não é? Exatamente. A assinatura econômica da cidade de São Paulo hoje são os serviços prestados às empresas. Esses são os serviços mais relevantes. Você está falando do quê? Você está falando de bancos, você está falando de serviços de transporte, alimentação, você está prestado às empresas, né? Uhum. Você está falando de atividades imobiliárias, ou seja, o núcleo a riqueza de São Paulo hoje está concentrada nesse segmento, né? E tem importantes segmentos também nos serviços sociais ligados à educação e saúde. São Paulo tem um complexo na área de saúde que não gera só bem-estar, também gera empregos, gera renda, né? Essa é uma coisa muito importante também para a cidade.
Bom, a gente falando do primeiro item, né? Você falou dessa parte dessa queda da participação industrial, mas falou de emprego, né? É interessante que vocês colocaram aqui que houve realmente um aumento bastante considerável, né, de empregos aqui na região. De 2000 a 2012, a taxa de ocupação no município cresceu a médias anuais de 1,9%, né? O que praticamente dobrou de 2,3 milhões para 4,3 milhões, quase o dobro de empregos, né? Como é que você faz uma análise disso, Wagner? Vamos até tentar encontrar aqui o gráfico que fala sobre emprego. Espera só antes da gente colocar. Aqui, ó, empregos. A gente aqui tem empregos por distrito, né? Está falando já dos principais distritos onde isso foi observado, né? A gente vê crescimento de 2000 para 2012, né? Da coluna da esquerda para a coluna da direita, houve, na verdade, um crescimento da participação desse centro que a gente está, desse lugar especial que vocês analisaram. Olha, vamos colocar isso em perspectiva. Tá. O crescimento do emprego que você teve no centro expandido, nesse período, foi 3 vezes maior que o crescimento de emprego na região metropolitana de Campinas. Para a gente olhar o impacto do crescimento da cidade de São Paulo, do ponto de vista da distribuição do emprego nos distritos. Então, por que as pessoas hoje sentem o centro expandido tão carregado? Uma das explicações é que num espaço muito pequeno, a atividade econômica ficou muito forte e você teve um fomento do número de ocupados. Parte disso vem de formalização, ou seja, o sujeito já estava trabalhando lá e passou a ter carteira assinada. Mas eu não acredito que isso seja o que aconteceu na maioria dos casos. Você teve realmente criação de empregos. Essa tabela é muito interessante porque ela mostra o vetor sudoeste, que é o setor novo, né, que nasce na década de 90, que é o setor da Berrini, Faria Lima e da Marginal Pinheiros, mas chama a atenção bastante, de uma forma bastante positiva, o crescimento de distritos como República e Consolação. Por quê? Porque quando você começou esse processo de restauração, se achava que o centro novo de São Paulo seria a área do vetor sudoeste e que você teria um esvaziamento econômico das áreas que ficariam para trás. Que era mais conhecido como centro histórico. Centro antigo. Então, o centro antigo de São Paulo, que é a Sé e a República, eram conhecidos como vingaram como o principal centro de São Paulo numa época do desenvolvimento do café. Quando você, em uma parte da indústria, quando você tem um crescimento na década de 50, muito forte da indústria na região metropolitana, o novo centro seria a área da Paulista. Quando você tem o centro, quando você tem uma economia do município voltada para o setor de serviços, bom, então a gente tem uma outra centralidade que é o vetor sudoeste. Era uma teoria evolucionista que você ia esgarçando o tecido, né, São Paulo, e deixando prédios para trás, né, um estoque construtivo para trás. Como se uma característica fosse excludente, né, e a outra, né, a partir do momento deixa de existir uma situação. Eles falam assim, olha, agora os prédios precisam de novas estruturas para serem escritórios. Os prédios do centro antigo não servem e também o da Paulista não serve, então a gente precisa de uma nova arquitetura. Mas, na verdade, essa teoria não se mostrou verdadeira. Quando você teve um crescimento econômico, os distritos da República e da Consolação reagiram positivamente. Então, na verdade, como é que você entende o centro corporativo metropolitano? Você tem que entender o centro corporativo como uma unidade onde você tem divisões, uma divisão econômica. O núcleo das empresas que tomam decisões, das empresas de marketing, sedes de grandes corporações, estão alocadas no Centro Novo, que é o da Berrini. Mas uma parte ainda das atividades ligadas à cultura ou ligadas à própria atividade administrativa das grandes empresas, ou mesmo a atividade do Estado, estão no centro mais antigo. Tem um amigo meu que comenta que, na verdade, tem uma estatização do centro antigo, tal a densidade dos empregos públicos nessa área. Sim. Né? Então, na verdade, a ideia embute uma certa simplificação, olhar que você muda a centralidade e vai deixando as outras para trás. Na verdade, é uma divisão, né, de um centro só. Sim. Aqui a gente está vendo, então, para ilustrar um pouco dessa sua análise, de 2000 para 2012,
O Itaim Bibi, que é essa nova região, onde você falou da região da Berrini, né, a região da Faria Lima, que realmente foi criada com essa nova perspectiva de serviços, né, de nova arquitetura para atender esse novo mercado, etc. A gente vê que continua sendo o principal representante em número de empregos, né? A gente vê que 2000 para 2012 subiu de 139 mil para 327 mil. Né? É muita coisa, representando um pouco mais do que representava dentro do total, né? 13,6% agora. Mas, como você bem observou, distritos como República, né, Bela Vista, Sé, eles figuram, Consolação, figuram entre esses principais distritos, né? Então, a gente vê aqui nesse pequeno ranking que vocês estabeleceram. Vale a pena chamar também a atenção, na verdade a situação é um pouco melhor ainda para o centro mais antigo, vamos dizer assim, porque o que eu tive que fazer? A gente está considerando aqui os empregos formais do setor privado e das empresas públicas, mas por uma questão metodológica eu tive que tirar a setor administração pública. Por que a gente tira? Porque os empregos, por exemplo, da Secretaria de Educação do Estado inteiro estão na Praça da República, porque que lá fica a secretaria. Então, o que eu tive que fazer? A gente teve que retirar os empregos da administração pública, mas a prefeitura, várias secretarias estão no centro, estão principalmente na área da Sé. Então, quando você olha ali a Sé numa posição um pouco perdendo posição no ranking, na verdade, isso é mais uma questão de ajuste metodológico do que acontece na realidade. A importância do emprego público no centro é uma coisa inusitada. Né? Sim, aqui a gente vê, porque tem números absolutos, subiu, né? Ela desceu no ranking, foi de 4º lugar para 10º, mas em números absolutos subiu e tem esse dado que você falou, de considerar um determinado público, né? Isso. É também importante dizer que algumas empresas de serviço, como por exemplo, empresas que fazem software para a internet, né, esses atendimentos virtuais, eles não foram considerados também, né? Eles não foram considerados na parte do investimento. Do investimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma coisa que eu queria te perguntar, antes de a gente falar de investimento, Wagner, você faz uma pequena análise aqui no trabalho, dizendo sobre um processo de reestruturação da cidade, e aí você comenta 3 possibilidades de outros pesquisadores, inclusive um deles é você, falando um pouco de vocação da cidade de São Paulo. Né? Fala que uma das análises que você cita aqui de 2012 aponta a vocação da cidade para atividades baseadas em conhecimento. Num segundo momento, um outro estudo também de 2012, a importância das articulações entre indústrias e serviços em termos de ganho de produtividade. E, por último, ressaltando a relevância das sedes das empresas como uma atividade crítica para a sustentabilidade econômica. Né? E depois você, fazendo uma ponderação, você diz que todas elas, essas 3 análises, elas estão associadas, direto ou indiretamente, à diversidade dos recursos disponíveis nesse universo que está sendo pesquisado. Queria que você comentasse isso. Olha, a partir do processo de reestruturação da cidade de São Paulo, da sua economia, se coloca um debate, o que você precisa fazer para a cidade de São Paulo crescer? Se você tinha clareza que antes era a indústria, hoje, com essa mudança, a gente precisa rediscutir, porque a indústria perde participação continuamente na produção do valor agregado. E aí, alguns autores colocam, olha, São Paulo, por conta da sua infraestrutura de ciência e tecnologia, ela tem uma vocação para as atividades que são intensivas em conhecimento. Não importa se elas são industriais ou são de serviços. Então, essa divisão não tem importância para essa vertente. Então, São Paulo vai incorporar na sua estrutura produtiva segmentos da indústria que são que dependem mais da parte de ciência e tecnologia, de pesquisa. Outros argumentam que parte da indústria que está em São Paulo, que está resistindo, ela é uma indústria que ficou menor. E ela tem que se mostrar mais produtiva para não ir para outros municípios. E por que ela consegue? Porque ela está concatenada com o setor de serviços. Então, ela consegue alta produtividade porque ela tem uma rede de serviços que consegue dar sustentabilidade para a produtividade. E tem uma outra vertente que coloca, olha, na verdade, você tem que olhar o município de São Paulo olhando as unidades que tomam decisão, não as unidades que fabricam. As unidades que tomam decisão, até você citou os salários do Itaim Bibi, são as que têm melhor remuneração. São atividades que trazem outras atividades, trazem consultorias internacionais. Então, existe uma disputa entre as cidades mundiais por sedes de empresas. Existe uma disputa em São Paulo por sedes
corporativas. Por quê? Porque isso você acaba trazendo mais renda e acaba trazendo outros bons empregos. Independentemente das vertentes que você está trabalhando, aí a opinião que a gente coloca no texto é, não, a centralidade da cidade de São Paulo está dada pelo seu centro corporativo metropolitano. Independentemente da escolha que você faça, é esse espaço que tem que ser olhado. E ele está sendo olhado ultimamente, não do ponto de vista dos benefícios que ele provoca, que ele tem para a cidade, mas por conta dos problemas de congestionamento, ele parece que, na verdade, é um problema para a cidade. São Paulo viveu um processo muito interessante. Você teve uma reestruturação produtiva na cidade de São Paulo, com essa mudança, por esse problema da indústria, numa época que você tinha baixo crescimento econômico, né? Então, você tinha problemas de desemprego crônicos, né? Mas quando você muda a chave, você agora tem problemas decorrentes do crescimento econômico. É um outro tipo de problema. Sim. E isso vem causando, o aumento da atividade econômica que você tem no município de São Paulo, ele é percebido pela população como através do que ela vê no cotidiano, que são problemas de engarrafamento. Na verdade, a mobilidade urbana, nessa é difícil. E por que a mobilidade, por que essa infraestrutura ficou pronta tão tardiamente? Porque na década de 90, quando a gente estava discutindo infraestrutura, todo mundo discutia assim, olha, para uma cidade mundial atrair sedes de empresas, ela tem que ter infraestrutura de telecomunicações. Você estava num momento, na década de 90, você teve abertura, privatização e você teve uma reestruturação tecnológica. Então, o que aconteceu com o preço de conexão? Abaixou bastante. Então, as empresas que trabalham com mídia, setor financeiro, sedes de grandes empresas, se beneficiaram desse rebaixamento de custo. Mas a gente estava numa época de baixo crescimento econômico. E ninguém estava falando de mobilidade. Se você olhasse, grande parte dos textos estão falando de infraestrutura de telecomunicações. Quando você tem crescimento, você tem um estoque construtivo que está pronto, você tem as redes de telecomunicações, mas a infraestrutura de mobilidade ficou para trás. Sim, talvez isso teria sido pensado concomitantemente, né? Exatamente. Vocês colocam aqui, agora uma coisa que eu acho interessante é que você coloca isso não exatamente como uma coisa ruim, essa aglomeração, né? Você coloca, olha, essas aglomerações, apesar de... O que pega é um discurso que politicamente pega bem, você dizer, olha, vamos criar oportunidades de trabalho na periferia, né, para fazer o trabalhador ter menos problemas com a mobilidade urbana. Mas você disse que você pelo menos coloca duas vantagens aqui em relação a essa concentração. Eu queria que você comentasse um pouco elas, a gente já está com um tempo pouco adiantado, eu queria falar ainda de investimento. Tá. Existe uma corrente dentro da geografia econômica, dentro do urbanismo, que acha que existe maior justiça territorial se houver uma proximidade, uma relação de vizinhança entre o emprego e as residências. Por quê? Porque você tem uma maior economia e menos transtornos urbanos, né? Com o transporte de pessoas. Esse raciocínio parece lógico, só que nem todos os empregos são idênticos. Ou seja, foi feito um estudo na Inglaterra que está citado aí, sim, que mostra que empregos que estão aglomerados têm maior produtividade que aqueles que estão dispersos. Então é o seguinte, as empresas de consultoria na área jurídica que estão próximas às sedes, têm relações das empresas, têm relações com o seu mercado e com as empresas que estão no entorno que elevam essa produtividade. Então, à medida que você propõe uma desconcentração desse tipo de emprego, e por isso, inclusive, que eles pagam melhores salários. Na medida que você leva este emprego para uma região periférica, vamos dizer assim, você, na verdade, está tirando produtividade dessa ocupação, dessa empresa. E você tem que compensar isso com subsídio fiscal, para que isso vale a pena. Então, o texto faz uma crítica dizendo o seguinte, que São Paulo tem um motor no seu centro corporativo metropolitano, porque ali você tem a maior produtividade, por relações de proximidade. E elas não estão disponíveis em todo lugar na cidade. Sim. Então, eu dou um exemplo. O São Paulo, você tem que pensar isso como um buraco negro na física. Ele tem um poder de arrasto. Então, ele vai arrastando as empresas para essa área.
por gravidade, porque lá estão outras empresas. Você levar empresas para outros lugares pressupõe que você dê vantagem para elas, e aí você vai trabalhar com subsídio fiscal. E a pergunta que está no texto é, não seria melhor você dar mobilidade para as pessoas poderem se incorporar na economia da cidade de São Paulo? Sim. Onde estão os melhores salários? Esse estudo que você está citando, que é um estudo em inglês, né, British Property Federation, né, foi feito para essa instituição e mostra que realmente a produtividade, um aumento de 10% na densidade dos empregos em Londres resultaria em uma elevação de 2,24% na produtividade de empresas de serviços, né? Bom, eu queria adiantar um pouquinho para a gente estar com o tempo terminando. Esse gráfico aqui mostra um pouco da concentração desse centro expandido e mostra que a participação no total de trabalhadores com carteira assinada no município, em São Paulo, por faixas de salários mínimos, e a gente vê que mais de 20 salários mínimos ali, quem ganha mais de 20 salários mínimos está concentrado naquela região do Itaim Bibi. Mas eu queria falar logo de investimento para a gente não perder essa oportunidade. O que, na verdade, vocês acabaram estudando sobre investimento? Bom, a gente olhou na área de investimentos, a gente usou a Piesp, que são os anúncios de investimento. E tentamos identificar que tipo de empresa está indo para essas áreas, a gente podia identificar a atividade econômica e que tipo de investimento há do ponto de vista da infraestrutura. Como o gráfico está mostrando, grande parte dos investimentos que foram anunciados para essa região dizem respeito à infraestrutura. E dizem respeito à infraestrutura terrestre. Ou seja, a gente está falando de metrô, a gente está falando de CPTM, estamos falando de trem. O que está acontecendo? Você está num ciclo de investimentos que está tentando dar conta dos problemas de estrangulamento do centro corporativo metropolitano. Porque essa é a política relevante que a gente vai ter até nos próximos 5, 10 anos. A gente tem que resolver os problemas de mobilidade dessa área. E a gente vê aqui, por exemplo, por área, né? A gente vê o investimento por área. Itaim Bibi é essa área azul clara aí que ocupa 39%, quase 40% dos investimentos. Por conta dos investimentos imobiliários também. Tá. Os investimentos imobiliários na região do Itaim Bibi foram bastante significativos. E aí, por quê? Porque você precisava ter um estoque construtivo que incorporasse as empresas, porque as empresas procuram escritórios. Então, esse investimento no setor imobiliário explica a alta participação no Itaim Bibi. Né? Agora, para a gente poder fazer um fechamento aqui dessa nossa conversa, quais são as conclusões que você, de maneira rápida, para a gente poder fazer com que o nosso público até acesse o site e conheça um pouco mais sobre isso? Olha, eu acho que uma das questões que os dados mostram coisas interessantes, mas a interpretação do que está acontecendo em São Paulo nos últimos anos precisa ser reinterpretada. A gente está olhando para problemas de congestionamento, pensando que porque as pessoas têm muitos carros. É verdade, a frota de carros subiu bastante. Enorme. Mas acontece que, na verdade, a atividade econômica ainda está muito alta. Então, as pessoas, na verdade, estão usando o carro, não é só porque elas têm disponibilidade de automóvel, mas é porque a atividade econômica do município está bastante aquecida. E para que elas cheguem nos empregos, a gente precisa trabalhar o quê? As políticas de mobilidade. Então, São Paulo vai se defrontar com duas questões importantes. Ou ela investe em políticas de mobilidade para que as pessoas sejam incorporadas, pessoas de toda a cidade. Eu não gosto da divisão centro-periferia. Cidade como um todo. A cidade como um todo sejam incorporadas na riqueza que essa cidade produz, ou a gente vai trabalhar numa outra vertente de desconcentração da atividade econômica. Essa desconcentração, ela pode trazer alguns benefícios, mas a gente não está bem certo disso. Primeiro, porque ela tiraria a produtividade dessas empresas. E, em segundo lugar, porque nem sempre o emprego que vai estar na sua porta está disponível, vai empregar você. Sim. Então, nesse momento que a gente está discutindo política urbana, a gente tem que voltar a discutir a economia do ponto de vista do município de São Paulo. Wagner, muitíssimo obrigado pela entrevista e eu convido o nosso público a conhecer o boletim da Fundação SEAD no site da Fundação, que é sead.gov.br, e eu espero uma outra próxima oportunidade de nos encontrarmos aqui. Eu agradeço bastante. Primeira análise fica por aqui e volta no mês que vem com mais um boletim da Fundação SEAD. Até lá.